Olá, bom dia. Bom dia. Eu já sei que a conversa está mesmo muito animada. Hoje está mesmo diferente o HR Breakfast. Eu sou Marlene de Souza, sou fundadora da Atitude, que é uma empresa de recrutamento, sou moçambicana. E estou aqui agora há alguns meses e abrimos a empresa já no ano passado. O HR Breakfast é uma iniciativa que nós criamos para reunir profissionais de recursos humanos, não só, infelizmente, temos aqui hoje principalmente duas pessoas do marketing. Esse é o objetivo, é trazer todas as pessoas que são responsáveis por gerir pessoas para que estejam aqui para partilhar conhecimento, experiências, para que sejamos mais eficientes na gestão das nossas equipas no dia a dia. Este conceito, contrariamente aos outros, nasceu cá e depois, hoje em dia, fazemos também em Moçambique, foi o contrário, e já estamos na 8ª edição cá. E isso acontece porque temos aqui um apoio excelente da Unitel, que é o patrocinador premium, e que este ano, pela primeira vez, temos então o Standard Bank também a apoiar-nos. E para dar início, vou convidar o diretor de Capital Humano do Standard Bank, Head of People and Culture, o Marco Correia, para dizer aqui algumas palavras. Obrigada. Algumas serão mesmo breves. Eu não estou nada preparado. Mas antes de mais, dar as boas-vindas a todos. O som está bom? Agora está bom. Dar as boas-vindas a todos. Agradecer a Marlene por nos ter desafiado a participar nesta iniciativa. Desafio esse que aceitamos de bom grado. E bem, e as coisas não acontecem por acaso. E nós, há algum tempo atrás, estávamos a pensar em expor mais os nossos colegas, especialmente Capital Humano, para esse tipo de iniciativas. Estejam descansados que hoje não vão ser expostos e convidados a falar, mas no futuro próximo, preparem-se. Porque estes tipos de iniciativas é ótimo, especialmente no nosso setor. Permite-nos, primeiro que tudo, ver caras já bonitos há algum tempo, que é sempre agradável. Segundo, termos atualizados com as novas tendências, com as novas iniciativas, que é que está a correr bem nas outras empresas, o que é que nós podemos partilhar de sucessos que tenham acontecido connosco, que possam ser do interesse de outras empresas, e acima de tudo também uma ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento. E falo isto, estou a olhar para a minha equipa, que é bom para eles também estarem presentes, poderem fazer o networking, conhecer pessoas de outros setores, de outras atividades. Portanto, essa foi uma iniciativa muito bem-vinda de parte do Standard Bank, é algo que nós estamos cada vez mais a apostar. E aproveitar que é um dia fresquinho, vai ser uma conversa com ideias frescas, com certeza. Eu já fugi ali para o cantinho da entrada e desejar a todos uma boa discussão e obrigado por estarem aqui. Obrigado, Marlene, pelo convite. Obrigada, Marco. Vamos direto aqui ao assunto e vou então convidar primeiro aqui a moderadora do painel. Hoje vamos falar sobre programas de bem-estar e convidamos algumas pessoas que são ou de empresas ou que têm soluções neste sentido, que é para falarmos deste tema. Vamos ter 45 minutos de debate entre o painel e depois 20 minutos em que podem fazer questões. Olivia Lourenço, que é a moderadora, Nádia Brook, que é uma das oradoras, Bruno Samora e Gisela Carvalho. Bom dia a todos, muito obrigada por terem vindo. Espero que todos estejam bem dispostos para a nossa 8ª edição do HR Breakfast. Chamo-me Olivia Lourenço, sou licenciada em Engenharia Informática, mas foi na área de recursos humanos onde eu descobri o meu potencial, que é o lidar com o capital humano. Né? E não é fácil, mas nós aprendemos todos os dias, e eu aprendo que cada dia devemos ser um pouquinho melhores que ontem, e então nós conseguimos e eu consigo gerir isso, não é? Como? O funcionário é o coração, é o centro. Eu posso assim dizer que o funcionário é que forma a empresa. Nós hoje estamos a formar, vamos ter um tema que vai ser muito bom debater aqui com os meus 3 oradores.
E então nós vamos ter o tema vamos debater o tema do programa de bem-estar que cria um impacto na produtividade das equipas. Para isso eu tenho aqui 3 oradores. Eu vou começar por pedir que se apresentem, não é? Porque eu também quero conhecê-los um pouquinho. E pronto, vou começar então. Faz favor, pode ser a Gisela apresentar-se. Bom dia a todos. Chamo-me Gisela Carvalho, sou a diretora de recursos humanos da NCR. Sou de São Tomé, nasci em São Tomé, cresci em Portugal, casei-me com um angolano e vim para Angola. E efetivamente eu estive a conversar com um dos presentes sobre recursos humanos, os desafios que na realidade nós temos enfrentado, temos vindo a enfrentar, na realidade em explicar ou fazer chegar a nossa visão à gestão de topo. Que eu acho que este é o desafio, tentar passar essa mensagem de uma maior proximidade entre os colaboradores e a gestão. Basicamente esta é a minha apresentação, espero que gostem e espero que corra tudo bem para nós, porque eu estou um bocado nervosa porque não estou habituada a segurar os microfones. Obrigada, Gisela. Giovana. Ok, olá, bom dia a todos, como estão? Espero que estejam a gostar aqui do evento, obrigada por me convidarem. Eu sou Nádia Brock, sou médica, acho que de infância já me sentia médica, cientista maluca. Já tinha o cabelo despenteado, trademark, os óculos também, e então eu queria ser cientista. A minha área era saúde, quis descobrir coisas na saúde, é literalmente aquilo que eu faço. Comecei muito cedo, eu era aquela, sempre gostei de conhecer mais, então era aquela que fazia bancos de urgência sempre em todos os hospitais, cirurgia de medicina interna, segundo ano, terceiro ano. Ao quarto ano comecei a trabalhar na Internacional SOS com resgate aeromédico, ou então conheço todas as províncias, pelo menos os aeroportos. Foi também na Internacional SOS que comecei a ter contacto com o trabalho com empresas. Então trabalhei com grandes empresas em rastreio de saúde e bem-estar e palestras para saúde e bem-estar. Trabalhei com a Barlow, da Cuca, UCOV, muitas empresas já desta altura, e fazíamos muitos eventos de saúde e bem-estar, trabalhar isto eu tinha 20 e poucos anos. Nessa altura depois tentei abrir a minha empresa com muito pouca experiência, também na área de saúde, mas tive pouca sorte com um dos sócios que decidiu ir-se embora. E depois... a minha ideia sempre foi tentar salvar vidas, então fui para cuidados intensivos, que é literalmente o extremo oposto da vida, ou seja, a pessoa está a dirigir-se para a morte, então fascinava-me resgatar a pessoa da 100%, 90% de probabilidade de morte e tirá-la dessa morte. Sempre me fascinou isto, mas chegou uma altura em que era para mim muito frustrante ver jovens de 30 anos a terem AVCs hemorrágicos, mulheres a morrerem muito cedo, e ver que os jovens tinham doenças que só os velhos na Europa tinham, né? E mesmo da minha experiência e formação em Portugal, via que não, isto não faz sentido, como é que estas pessoas estão assim? Então quis, ok, deixa-me ir para o outro extremo, o extremo para a vida, ou seja, deixei de querer trabalhar na saúde e então passei a querer trabalhar deixei de trabalhar na doença, ou seja, na gestão da doença, e passei a trabalhar na promoção de saúde, ou seja, estilo de vida, alimentação, tudo aquilo que envolve isto. Fiz várias formações, fitoterapia, naturopatia, medicina funcional, nutrição integrativa, saúde e bem-estar, tudo isto para eu conseguir ter aptidões que a medicina não me dava, e são imensas. Então, pronto, e agora tenho trabalhado efetivamente, não só a nível individual, as pessoas já me conheceram de formações que eu dei de saúde e bem-estar, alimentação e estilo de vida, mas agora também para as empresas, que eu sempre gostei de o vício já era antigo. Trabalhar com empresas e ver a transformação das empresas, isso é fantástico. Obrigado. Bom dia, meu nome é Bruno Salmora, eu vim da área de ciência política, não tem nada a ver com isto.
mas fui criado sempre num regime muito de artes marciais e de trabalho bem. Durante toda a minha vida eu conheci um padrão único. Conheci o padrão da disciplina, ou seja, basicamente o que o exercício físico nos dá é que nos consegue transportar para outras áreas. Eu, aproximei-me do mundo corporativo, do mundo team building, de todos esses mundos que eu faço parte agora, com exercício físico. E reconheci que, tendo muita energia, tendo muita saúde e eventualmente pouco conhecimento académico, nós conseguimos fazer a ponte. Sem energia e muito conhecimento académico não fazes nada. Então eu praticamente aproximei-me de todas as áreas de trabalho agora, sem saber exceto de nenhuma área e só com energia. E comecei a ver que eu podia vender energia. Fiz o caminho ao contrário. Literalmente ao contrário. Do mundo corporativo eu não sabia nada. Tinha amigos comuns, e o meu irmão, que era de Sanderbank. Então o que é que eu consegui reconhecer? Que a energia vende e a energia resolve. Eu tinha uma crise emocional na minha vida, resolvia com a energia. Tinha uma crise no casamento, com a energia disso. Uma crise financeira, resolvia com a energia. Eu pensei, isto afinal vende. E empacotamos essa energia e começamos a vender em programas de rádio, em team building, e começamos a separar. Também vendemos energia através dos materiais da Sabora Fit. E basicamente foi isso. Eu fiz o percurso ao contrário. Graças a Deus trabalhamos com grandes empresas agora na área de liderança, mas foi literalmente ao contrário. Eu primeiro ganhei energia para depois poder vender às empresas aquilo que eu faço. E eu acredito, isto para finalizar, que sem a saúde nenhum de nós faz nada. Podes ter o melhor curso académico, podes ser a melhor pessoa do mundo. Quando estás sem saúde ficas pequenino, os teus tomates ficam assim. Isto é literal. E o que eu tenho visto no mundo corporativo, essencialmente a falar com o Alexandre, é burnout a varrer. E eu comecei a pensar assim, eu olhava para essas pessoas que sentavam nos nossos jantares e eu achava que eles eram literalmente heróis, pelo dinheiro que ganhavam, pelas posições que ocupavam. E algumas dessas pessoas estavam extremamente tristes, acabadas. E eu pensava, você trabalhou tanto para chegar aqui e agora não tens quase nada a nível sexual, emocional, mas tens muito dinheiro. E eu disse, isto não é normal. Para mim não é normal. E conheço muita gente com muito menos, e extremamente felizes. E isso passa nos nossos consumos. Às vezes nós conseguimos ver, quando estamos a ginástica laboral, gente infeliz à nossa frente, literalmente infeliz. E isso, não há nenhum tipo de capital humano, se não tiver o mínimo de forma física, que vai desempenhar. E vocês veem-se em equipas, às vezes, que têm muito menos conhecimento técnico, mas têm uma garra. Quando vais para o terreno, até te passam por cima. Porquê? Nós somos criados por Deus, meus queridos. Sem energia, não fazemos nada. E o meu negócio hoje em dia é exatamente isso, é vender energia. Obrigado. Obrigada, meu. Obrigada. Quando a Marlene passou para o tema, eu pensei que eu disse, já sei muita coisa, não vale a pena estar a pesquisar. Depois disse, vou lá pesquisar e vou aprender também. E olha, aprendi muita coisa que eu não ponho em prática. Hoje, passei a pôr em prática e também já passei para os meus colegas e pronto. Sem mais rodeios, eu vou partilhar com vocês o que eu realmente pesquisei. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Sendo assim, as empresas precisam desenvolver e aumentar cada vez mais programas que mantêm o bem-estar e que vão criar um impacto na produtividade das equipas, impactando em vários aspectos, como na produtividade, autoestima e capacidade de superar dificuldades. Não é? Ter uma vida saudável permite que as pessoas vivam com qualidade, lidando melhor com as tarefas e adversidades do cotidiano e de forma mais confiante e segura. Vocês não acham que isso é verdade? Não é? A minha primeira abordagem hoje vai para a Nádia. Bruno, eu vou deixar-te para o final, porque eu não sei se vais pôr-nos a fazer aqui exercício. Eu, como não quero começar já... Uma coisa prática. Eu quero desligar o stress daqui do pessoal todo. Boa. Permitirem. Sim, vou claro. ficar muito relaxadinha. Boa. Como eu não sei se o Bruno trouxe-nos aqui exercícios para fazer, eu não quero fazer já, pelo amor de Deus. Eu vou deixar para o final, pode ser? Eu vou começar com a Nádia. Nádia, é comum que empresas incentivem os seus funcionários a dar o máximo e priorizar o trabalho. Mas muitos de nós esquecemos que isso
coloca a saúde deles em risco. Sendo a saúde um dos fatores que influenciam na performance do trabalho, como na produtividade, eficiência, engajamento, além de afetar a vida pessoal, a falta de cuidado com a saúde pode também impactar na produtividade do time. Eu tenho 2 perguntas, mas vou fazer apenas uma e depois faço a outra, ok? Pode ser? Nádia, qual é a importância de manter a saúde no trabalho? A saúde no trabalho estamos a falar da saúde e da vida da pessoa, certo? Se eu tenho... Eu aqui vou trazer aqui dois aspectos, ou seja, se a pessoa... A maior parte das pessoas pensa que come saudável porque acha que o que vê na publicidade é saudável. Então come comidas processadas, comidas da moda, a desaculturação daquilo que é saudável e passa a ser aquilo que é importado o melhor. As pessoas vão tendo cada vez mais déficits nutricionais, logo não têm foco, logo não têm energia, logo não têm produtividade. Pura e simplesmente pela forma como comem e o que comem. E outra coisa, aquilo que antigamente poderia e era saudável, agora já não é por causa do processamento, da forma como é industrializado. O alimento não é absorvido e ainda causa inflamação. Existe uma data de alimentos que culturalmente crescemos com eles e agora são os nossos maiores inimigos. Em vez de nos darem força, atacam-nos. E só este conhecimento já muda a produtividade, a capacidade da pessoa dormir. Quando vamos então depois no estilo de vida, porque tem que ser mesmo um estilo de vida. Estamos a falar da vida, ou seja, se eu quero ter saúde, eu tenho que trabalhar no bem-estar. A definição da OMS de saúde modificou. Não é só bem-estar físico, psíquico e espiritual, vamos dizer que isto é setorização, mas é bem-estar na criatividade, no raciocínio, no trabalho, nas finanças, no físico. No físico, para mim, é alimentação e saber alimentar e atividade física. É só um setor dos 9 setores que a saúde tem. Então, se nós não vermos a pessoa em todas as áreas da sua vida, e se a pessoa decide focar só num setor e não ver tudo, vai descambar. Então vemos aquelas pessoas, aquela pessoa comia tão bem, fazia atividade física, como é que ela deve ser assim tão mal? Porque literalmente a pessoa achava que fazer atividade física e comer bem e usar isto como cheat code, ou seja, batota para ter produtividade e ignorar tudo isso e ter níveis elevados de stress, a vida da pessoa vai descambar. A vida da pessoa vai descambar. E o stress, vamos dizer que o stress é o inimigo número 1 de absolutamente todo mundo que está aqui e desde o Covid está todo mundo pré-programado para ter níveis elevados de stress. É tudo inconsciente. Então, o stress põe-nos na luta constante, inconsciente, com o chefe, com o e-mail, com o colega, e em vez de nós termos produtividade, nós não vamos ter produtividade. Começa a haver as falhas de memória, começa a haver a falta de rendimento no trabalho, começa a haver uma absorção do intestino, porque em stress não há digestão, não há absorção de nutrientes. Então, para mim, um dos meus maiores focos, para além da nutrição e rastreios de doenças, é literalmente combater e gerir o stress das pessoas. O Samora falou, ver se as pessoas infelizes, literalmente pela carga de stress. E se nós tivermos aqui alguns exemplos dos países nórdicos em que eles dão menos carga horária, trabalham 5 horas por dia e as empresas têm resultados espetaculares. Aqui não é a quantidade de trabalho, aqui é o trabalho inteligente. O trabalho inteligente só consegues fazer quando tu tens uma boa noite de sono. Quem é que aqui dormiu mesmo muito bem? Levanta a mão. Vejam, 3 pessoas. Vamos dizer aqui que 5%. Então, só quando eu durmo bem, quando eu consigo estar nutrido e o meu cérebro funciona bem, logo eu vou ter mais resultados, mais foco, mais produtividade, mais rentabilidade, mais sucesso e logo mais felicidade. Então, eu desligo o stress. O nosso corpo, em termos de corpo não de mente, o nosso corpo funciona em 2 modos, ou na luta ou fuga, stress, ou paz e digestão.
E literalmente, se está todo mundo em níveis elevados de stress, não tem paz, não tem gestão, logo não tem felicidade. Mas eu quero que me explique bem essa técnica, porque às vezes eu ainda vou para cama e eu começo a não resolver, eu tenho que fazer isso. Então, à noite eu estou a acordar e a pensar no trabalho, eu tenho que começar a desligar isso. Sim, Isso é foi bastante um isso. mal enorme. Obrigada, Nádia. Gisela, como eu deixei o Bruno para o final, então eu vou passar a minha segunda pergunta a Gisela. Gisela, a empresa em si é formada por um conjunto de pessoas ligadas a um mesmo objetivo. No entanto, este coletivo humano não é suficiente para garantir a eficiência. É preciso organizar pequenos times e promover o trabalho em equipa. Assim obterá grandes resultados e melhor motivação por parte dos funcionários. Qual é o melhor plano para desenvolver um bom trabalho de equipa? Pergunta difícil. Bem, acredito que não há um plano. Existem ações, várias ações que no final do dia acabam por fazer com que nós trabalhemos todos para o objetivo que foi definido, não é? Bom, acredito que uma boa comunicação entre as equipas e lá está, uma comunicação interna saudável, correta, desde a liderança, a gestão de topo até as chefias intermédias, é extremamente importante. É importante uma boa liderança, é importante que o meu líder me passe responsabilidade, me responsabilize pelas minhas ações, me dê autonomia, porque com isso eu vou sentir reconhecimento, vou sentir que ele dá-me ferramentas para que eu possa exercer ou explorar aquilo que são a minha área de trabalho. É importante que eu me reveja na organização, é importante que a missão e o valor da empresa esteja de acordo com aquilo que eu acredito, não é? Porque aí se calhar vou sentir aquele sentimento de pertença, mas acredito que existir numa organização um bom inquérito de clima organizacional é o início de tudo. Porque nós não precisamos inventar nada, já foi inventado. Basta adaptarmos à nossa realidade. Não é saudável eu pegar um plano de trabalho de uma empresa, se calhar em Portugal, similar à minha em Portugal, implementar exatamente igual aqui em Angola. A realidade é totalmente diferente. Okay? E então, depois disso, porque neste inquérito de clima organizacional, eu vou recolher tanta informação, desde comunicação, desde benefícios, salários, se os colaboradores acham que aquele salário, tendo em conta o mercado, ou tendo em conta o seu salário, a sua categoria, é um salário adequado, e hoje em dia temos que olhar, as empresas têm que olhar que o salário base já não é tão importante como era há uns anos atrás, os benefícios, o que é que agrega, o que é que a empresa tem, que me vai agregar a mais do salário, desde a forma como eu, colaborador, olho para a empresa, a visão do colaborador da empresa, como é que eu vejo a empresa. Estas informações são extremamente importantes para que eu depois consiga me rever na organização. Se eu tiver isto tudo, ou se a organização conseguir retirar esta informação e trabalhar esta informação, a organização depois, quando tiver que criar políticas para os colaboradores, vai criar para aqueles colaboradores, não porque a outra empresa fez e correu muito bem com aquela empresa, que para mim, para as minhas pessoas, será igual. Então, eu vou adaptar as necessidades dos meus colaboradores àquilo que eles falaram. Obviamente que nós temos que fazer um filtro, a informação que é retirada desse questionário, mas é extremamente importante. Vou dar um exemplo, que nós, a minha equipa, por exemplo, nós criamos um plano de atividades que engloba reuniões de feedback, porque reconhecimento verbal, financeiro é muito importante, mas verbal muito importante, extremamente importante. Reuniões de feedback entre a equipa. Nós criamos um plano de atividades, de exercícios ao sábado, ao ar livre.
nós temos uma equipa de catering que serve a nossa organização. Nós tivemos várias reuniões com eles para diversificar a alimentação, retirar aqueles molhos que é cultural, não é? Nós sabemos que é cultural, gostamos daquele fungos, aquilo tudo com muito molho, reduzir muito isto que é extremamente importante. Estas atividades faz com que o colaborador tenha aqui um sentimento de pertença, eu reconheço naquela empresa. E depois, quando eu tiver que fazer uma atividade para a empresa ou para a minha área em específico, eu vou entregar-me, a forma como eu vou agir vai ser totalmente diferente, porque eu sinto-me bem. Eu sinto que sou reconhecida, sou bem remunerada, a empresa ouve as minhas opiniões. É claro que isto muitas vezes é romantizar aquilo que acontece nas organizações, mas temos que começar a trabalhar para isso, não é? Porque chegar e mandar não resulta. Eu chego, a minha direção propõe, vamos fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu faço é reunir com a minha equipa e perceber de que forma é que nós vamos fazer isso. Quem tem ideias, quem não tem ideias, tu tens skills nisto, tu tens naquilo. Só assim é que a minha equipa vai se sentir reconhecida, vai se sentir parte e a tarefa vai ser concluída certamente com sucesso. Ok, obrigada. Lá está a diferença do chefiar e liderar. Quando nós lideramos, o plano de trabalho de equipa também flui, que é a melhor coisa que existe. Pronto, o Bruno agora chegou a sua vez. Vou fazer o quê aqui? Agachamento? Até que eu faço, até 50. Bruno Samora. Bruno, de um modo geral, é natural vivenciarmos momentos de estresse no trabalho. Muitas vezes isso acontece. Nós, dos recursos humanos, temos que equilibrar isso. E fazer agachamentos é muito bom. Quando isso acontece, gera um impacto negativo para as empresas, porque funcionários que possuem problemas de saúde têm mais dificuldades em desenvolver as suas atividades. Sentem-se mais cansados, desmotivados. Estas emoções vão afetar outros aspectos da sua vida e quando não conseguem controlar as emoções, até às vezes por não é? Pela saúde. Isso. Bruno, então a minha primeira pergunta para o Bruno é: até que ponto a saúde física ajuda na saúde mental, promovendo a produtividade dos funcionários nas empresas? Bem, eu não ia romantizar tanta questão como disse a colega. Eu acho que, muito sinceramente, estamos a partir de premissas completamente erradas, se me permite. Nós temos empresas. Nós não temos nem casas de caridade, nem casas de jogo, nem temos casinos. A felicidade de uma empresa vem no seu resultado, objetivo. Ninguém que está aqui sentado, se não tivesse um salário, estaria feliz. Ponto. Eu, quando tenho a minha empresa, eu vou lá para ganhar e para destruir no final. Temos que começar a parar com deixar esse perdão por ser tão rude, que as empresas são algumas casas. Eu junto-me a ti para nós termos a maior marca de produtos esportivos. Isso é que eu junto-me ao Standard Bank porque sei que é possível. Ponto. Isso é a base. Quando o Miguel me diz assim, vais fazer 3 províncias, olha, eu estou aqui, ele está ali sentado, eu estou com o coração a sair. Eu adoro chegar aqui ao aeroporto, ter a minha mala da Pormangol e entrar. É para isso que eu trabalho. Foi para isso que me contrataste. Depois veio o stress. Não, estou estressado. Ela leva-te. Há níveis neste jogo. Quando nós queremos ser diretor de recursos humanos, o nível está aqui. Não vai estar aqui. O stress é bem-vindo. Desculpem. Eu quero stress. Isso é que determina um homem e uma mulher. E estamos a esquecer nesta sociedade que isso é que nos determina. Nós somos empresas. Ponto. Tendo esse ponto de partida, quando eu vou com os meus fellows, nós temos que estar preparados para isso. Ponto. E como é que nós nos preparamos? Com saúde física, com pés a nós em primeiro lugar, com pais, com mães, com colaboradores, estar bem fisicamente e não colocar esses sonhos em outras pessoas. Eu quero stress, eu quero dinheiro, eu quero um bom casamento, mas também tenho que fazer por isso. Faz parte da empresa ter um programa, mas se eu vou dar ginástica laboral, a empresa me dá e ninguém se levanta para fazer, também é culpa da empresa. Meus senhores, vamos começar a ser homens em vez de palavra e fazer as coisas que nos competem. A saúde física não é importante, é o mais importante. Não há nada mais importante que um treino. O treino está à frente da minha família, da minha filha, de tudo. O treino é espiritual.
Porquê? Como é que eu vou prover se eu não estiver bem? Resumindo, nós temos o nosso objetivo como empresa, que é ganhar massa, dólares e USD. Estamos a confundir o quem e quem. Não moro. Porque eu posso ter muita saúde física, colegas, mas sem massa, caso não há pão, tens chave, ninguém tem razão. Ponto. Estamos aqui com este objetivo. Agora, como é que nós vamos organizar a equipa? É preciso um mínimo de saúde física, um mínimo. Nós temos colaboradores que também estão completamente desleixados. Não há nenhuma empresa aqui à minha frente que tenha falta de formação. É a formação de liderança, formação de alta performance, é a formação de mentes ágeis, formação para ler. E o que é que nós escolhemos disso? Chama-se brio. O brio é algo que nós temos que ter na nossa vida como pessoas e para nos apresentarmos. Nós vamos trabalhar. Nós não vamos para um ginásio, nós não vamos ter desporto no Standard ou no Unitel. Nós vamos trabalhar por Intel. E a minha mensagem é esta. A saúde física é importante. É o mais importante. É o mais importante. Ouço hoje muita gente a falar de excelência. Vamos fazer formações de excelência, não estamos a dominar o básico. É preciso andar atrás de ti para ver o que estás a comer, atrás de ti para ver o que estás a treinar. Pá, por amor de Deus, meus senhores, então. Desculpem-me ser não eu fico. Processo. O mínimo, quando nós entramos em campo pela nossa empresa, vocês lembram-se que as nossas mães diziam: a cueca tem que estar limpa? Lembram-se? Se tiveres um acidente, vão-te rasgar as calças, a cueca tem que estar limpa. É verdade, isto é bem. Levantar-se de manhã, fazer a sua cama. Os nossos jovens agora não fazem a cama, ninguém quer fazer nada. É um pincel, tem que estar a pedir as pessoas fazer. Não, nós estamos nas nossas empresas para literalmente sermos os melhores naquele serviço, sermos conhecidos naquela área. A saúde física interessa porquê? A saúde física interessa pura e simplesmente porque sem ela não fazes nada. Daí para fechar, passamos ao plano das emoções. Vivemos também num mundo, agora é só emoções. É toda a gente a chorar, é compreender emoções. Das 28 emoções descritas em Eclesiastes, que é um currículo de diversidade, há 28 emoções. Só há uma emoção que não está descrita em Eclesiastes. Desistir. Há tempo para rir, tempo para chorar, tempo para cultivar, tempo para tudo. Mas as emoções estão sob o nosso jugo. Mal de mim, sempre que eu tivesse de ter isto, não desse mal. Mal de mim, que eu fosse o team builder de Sandra Bank, agora sinto, não. As emoções é para nós dominarmos. E eu acho que as empresas têm que começar. As grandes empresas dominam as emoções. Ou acham que o Elon Musk não se levanta de manhã, ou hoje não manda um foguete lá para cima, porque... Meus senhores, a mensagem é clara. A saúde física é obrigatória. Eu não te estou a pedir que estejas bem fisicamente. Tu tens que estar bem fisicamente, o mínimo. Não tens que ser um salmão cheio de músculos, o mínimo. O que nós temos com os humanos é dói as costas, dói o pé, dói o joelho, dói tudo. E que quase nós não conseguimos avançar com a nossa empresa. Porque há tanta gente a colocar baixo por absentismo, porque perdemos a noção da realidade. Estamos a perder a noção do que é a realidade, meus senhores. Estamos a perder a noção. Estamos a carregar os nossos colaboradores. Parece que são deuses. Não, nós temos que nos carregar todos uns aos outros e para a frente, porque nós estamos aqui para batalhar. A minha mensagem é muito simples. Cuidem de vocês e a saúde física vai resolver a questão das emoções. Se eu estiver com sobrepeso, cansado, com olheiras, a ver 7 ou 8 séries de Netflix, que é o que acontece hoje em dia, parece que a Netflix é uma obrigação. Se você não vê 7 séries, se essa mulher não vês, desculpa, eu não vi. Não vejo, não me interessa. Não me interessa. Parece que eu tenho que fazer maratona no Netflix. Não tens Netflix, não tens aquela aplicação. Desculpa lá, pergunta. A grande questão é essa. Estamos a sobrecarregar as nossas mentes, sendo nós adultos conscientes. E depois, quando chegamos à empresa, tudo também é culpa da empresa. É preciso que nós treinemos por nós, pela nossa empresa. Fazer com que os programas, exercícios das empresas realmente participem todos. E, por último, colocar os métodos ágeis. As empresas estão com procedimentos muito complicados. Não vou dizer não, você sabe o que é que eu vou falar? Para se meter uma fatura, é uma complicação. É sério, os procedimentos estão muito complicados, as equipas estão muito grandes e estamos a perder o bom senso do trabalho. Lembram-se como é que se trabalhava antigamente? O bom senso, o ir e vender. E isso também causa um extremo stress. Embrulhando, saúde física é da nossa responsabilidade e aproveitar ao máximo o programa das empresas. Isso é o que eu digo. E a saúde emocional. Olha, conectem-se a Deus, que às vezes é a melhor coisa que fazem. Menos Netflix e mais Deus. Coisas mais simples. Vamos começar a baixar um bocadinho a bolinha e não querer reconhecer que somos donos das nossas emoções. Mas uma vez que nós as dominemos e vamos para a batalha das empresas, nós vamos lá para ganhar dinheiro. Não se iludam. Nós estamos no campeonato de ganhar massa. Não estamos na gestão das emoções.
graças a Deus. Eu sei que há uma tendência grande, temos que gerir, a empresa tem que ajudar, mas o dono das nossas emoções tem que ser a própria pessoa. Ou comendo bem, mexendo-se um bocadinho, fazendo muitas orações, isso é uma coisa pessoal. Meus senhores, olha, boa sorte, que Deus nos ajude. Marlene, por favor, atitude. Faço com o Bruno um dia inteiro. Mas não é para poucas pessoas, é para muitas empresas, porque na verdade é isso mesmo que muitos precisamos disso, sabe? Por vezes a gente não se toca, nós não nos tocamos. E então precisamos de alguém que fale assim mesmo, que nos alerte. Vá-te lá, faça isso, não sei o quê. E Bruno, que eu gosto muito de ouvir o Bruno. Obrigado. Porque é isso que o Bruno me passa e eu gosto muito. Obrigada, tá, Bruno? Obrigado. Gisela. Estamos chamando. Não tivemos arranjas. Gisela. Não, é Nádia. Mas já está com a Gisela, não tem mal nenhum, Nádia. Deixa, não tem mal nenhum. Porque a Nádia ficou de fazer-nos aqui. Sim. Então ela vai fazer-nos daqui a pouquinho, pode ficar consigo. Gisela, sabemos que é possível recompensar a equipa pelo resultado entregue. E a minha pergunta aqui é: a recompensa é para os profissionais que mais se destacaram ou para a equipa no seu todo? E porquê? Bem, isto varia de gestor para gestor, não é? Depende muito. Se estivermos a falar vou dividir. Eu sou gestora de recursos humanos, trabalho no processamento de salários. Eu todos os meses processo corretamente os salários dos colaboradores. Eu fui contratada para ser boa naquilo que eu faço. Recebo o meu salário no final do mês para ser boa naquilo que eu faço. Não tenho que ser recompensada mais por isso. No entanto, se eu sou boa naquilo que eu faço no final do ano, na minha avaliação de desempenho, a minha liderança pode propor outros benefícios ou um prémio maior, o que for. Mas não tenho que ser mensalmente recompensada por ser boa naquilo que eu faço e para isso é que fui contratada. Agora, se estivermos a falar de uma atividade específica que foi pedido pela direção, por alguém, e que foi destinada a uma determinada equipa a fazer aquele trabalho, e se a equipa desempenhou corretamente aquela tarefa, deve ser recompensado todos. Mas pressupõe que quando eu recebo uma atividade, eu como líder daquela atividade, eu vou definir responsabilidades. É expectável que, independentemente daquele que tenha mais ou menos responsabilidade, se cumpriu com aquilo que está suposto, cumpriu, ok? Então todos recebem. Eventualmente, nessa atividade em que todos receberam, eventualmente se houver um ou outro que mais tenha destacado, novamente, na avaliação de desempenho, eu vou recompensar aquele colaborador pelo esforço e pela dedicação demonstrada a mais do que era devido. Eu pedi isto, fizeste isto, todos os outros fizeram isto, todos recebem, mas no final do dia tu tiveste aquela proatividade, tu que foste além. E aí sim, no momento certo, que é a avaliação de desempenho, eu vou avaliar e vou determinar que tu és merecedor de mais alguma coisa. Mas penso que se todos colaboraram, todos devem receber. Agora, existem organizações, efetivamente, que definem os prémios por categoria, mas todos recebem. Se fores diretor, recebes um percentual. Se fores coordenador, recebes um percentual. Mas, no final do dia, essa questão é, se todos recebem, sim, todos recebem, porque com mais ou pouco impacto, todos trabalharam e fizeram aquela atividade acontecer. Então, sim. Obrigada, Nádia. Olha, há pouco tempo eu fui de férias da minha filha e então dois dos colegas não se empenharam em fazer o trabalho. E nem foi necessário darem a melhor nota a todos, porque eles nem sequer fizeram nada, não trabalharam. Então aí o professor deve mesmo que dar a melhor nota a quem realmente respondeu ou quem realmente defendeu melhor.
Isso é assim, eu acho que tem que ser, né? Porque se uns levam vantagem pelos outros, eu acho que não está certo. Claro que não. Por isso depende muito do tipo de tarefa que nós conseguimos analisar. Se forem tarefas individuais, okay? Se forem tarefas individuais, se eu consigo analisar que esta pessoa não contribui para a realização dessa tarefa, sim, não é expectável que aquelas pessoas recebam, porque minha visão, eu sou totalmente contra de prémios transversais. Okay? Trabalhando muito, trabalhando pouco, todos recebem. Não, todos não devem receber, porque aí eu estou a contribuir para a desmotivação daqueles que efetivamente trabalharam. Então, dependendo muito daquilo que são as atividades, deve ser feito sim uma triagem e as coisas devem ser chamadas e devem ser colocadas nos traços, nos 3 pontos nos is, obviamente. É normal que nós não vamos conseguir satisfazer todos os nossos colaboradores e, efetivamente, muitos, nós já estamos habituados, nós RH, nós só servimos para carregar no botão e prestar os salários, mas a verdade é que somos muito mais do que isso. E aquilo que o Bruno estava a dizer aqui muito bem, temos que deixar de romantizar as coisas, nós estamos para apoiar os colaboradores, dar-lhes as ferramentas necessárias para que eles consigam desenvolver, mas antes de eu querer que tu fiques na minha organização, tu tens que ver. Não é? Não posso ser eu a debater constantemente, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, todos nós temos que ser responsáveis, que foi para isso que nós fomos contratados. Então, esta conversa de nós temos que andar atrás das pessoas para que elas façam o seu trabalho, temos que começar aqui a limitar. Obrigada, Gisela. Nádia, sendo uma profissional da saúde, eu vou passar essa pergunta para si. Qual é o principal papel das empresas no apoio à saúde das equipas? Olha, papel das empresas na saúde. Vou recuar um bocadinho. Claro. Para as coisas serem percebidas, temos que trazer a contextualização. E a contextualização é a seguinte: nós, em psicologia, a nossa forma como nós vivemos a vida toda é programada do 0 a 7 anos, ok? Se eu em casa não tenho disciplina, não faço a minha cama, não sei acordar horas, não durmo horas e não trago disciplina para os filhos, esta vida toda, este funcionário, que agora é um adulto, não tem absolutamente nenhuma disciplina. E então as empresas deparam-se com isto. A disciplina, a forma como as pessoas fazem é programada do 0 a 7. A forma como as pessoas têm emoções é programada durante a gestação e a estabilidade emocional das mães. Ponto. E isto vai definir o indivíduo o resto de toda a vida. Primeiro contexto, ou seja, vamos ver aqui a forma como nós fomos educados. Não deixa andar, não vai ir, não há regra. É só olhar para o trânsito, pelo amor de Deus. Quem é que segue linhas retas? Eu passo. Não há disciplina, não há respeito, não há consideração. E é só eu faço primeiro, eu tenho que chegar primeiro e passa-se por cima todo. É só ver uma fila de bombeiro. Então, nós temos aqui um contexto sociocultural que já é problemático em relação à disciplina, a forma como as pessoas pensam. E a forma como o excesso de mimo que as pessoas têm este contexto. Okay? Primeiro ponto. Depois há um outro segundo ponto que eu vou trazer aqui, que absolutamente nenhuma pessoa tem consciência até eu trazer. A programação genética prévia tem importância, ou seja, esta importância é de até 12 gerações. Biblicamente, a maldição dos pais visita os filhos até a 3ª, 4ª geração. Geneticamente, são 12 gerações. Todos os eventos traumáticos, todos os eventos chocantes, todas as tragédias, todas as catástrofes, afetam o indivíduo porque é um gatilho que vai surgir se houver uma emoção parecida a um cenário que relembre geneticamente aquele problema. E nós temos a escravatura em cima. Ou seja, quando há uma situação de stress emocional em que a pessoa... quem é que já viu aquela situação em que a gente está a chamar a atenção a alguém, a dizer, olha, isto tem que correr melhor, e assim, quando se parece que a mente da pessoa desliga, só está lá o corpo e a semana seguinte a pessoa faz exatamente não viu nada. É um processo de proteção mental, porque
Eventualmente aquele escravo tinha que aguentar e fugir do corpo. Aquela pessoa está programada para reagir assim. Ou seja, nós temos não só os indivíduos com programações da infância, mas programações emocionais, mas e programações ancestrais, mas e temos que lidar com estas pessoas. Como é que pegamos e trazemos a consciência a estas pessoas? O Bruno Samora falou que o corpo é o mais importante. Para mim, eu acho que o corpo não é o mais importante, apesar de o que é o visivelmente mais importante. Vamos trazer aqui um paralelismo de um carro. Nós temos um carro e este carro, para funcionar, eu preciso pôr a gasolina, fazer manutenções, fazer limpeza. Mas isto não garante isto é um carro. O nosso veículo é o meu corpo, é o meu veículo, é o meu carro. Mesmo que eu faça manutenção, atividade física, vamos dizer com o Tesla, já que estamos exemplos de Tesla, se eu tiver um motherboard mal programado e está programado de ir daqui para a minha casa e voltar sozinho com um clique do meu comando, se eu tiver mal programado de bater à frente, pronto, uma má programação. E a programação é o mental. Se eu tiver mais programações mentais, eu não vou realizar, ponto, vou cuidar mal, o carro vai bater. E depois, sem o condutor, o indivíduo, para mim a consciência, o espírito, algo que vocês quiserem chamar, ou só consciência, para quem não tem as noções de espiritualidade, o condutor é o responsável por gerir. E ainda tem outra, estávamos a falar das ações da autorresponsabilidade, ainda temos as ações externas, ou seja, o meio, os buracos que tem na estrada, o relacionamento com as pessoas à volta, tudo isto tem a ver com o estilo de vida. Ou seja, eu assumo um estilo de vida em que eu vou cuidar do indivíduo, o condutor, a consciência, a alma. Eu vou cuidar das programações que eu tenho, e se eu não tenho boas programações, tenho que fazer um update das minhas programações. E eu vou cuidar do meu corpo físico, do chassi, com limpeza, com tudo, e garantir que os impactos do meio externo não afetem muito este indivíduo. Então, aqui temos um problema de contexto social, de programações do indivíduo. E agora como trabalhar este indivíduo para ele conseguir ter produtividade? Porque no fim das contas eu quero que ele tenha produtividade para a empresa. Aqui é trabalhar na consciência. Se eu trabalhar na consciência do porquê que é necessário, porquê que ele vai ter benefícios, porquê que ele vai literalmente conseguir ter todos os resultados, ao fim do dia todo mundo quer ser feliz e a felicidade passa pelo bem-estar em todas as áreas. Se eu perceber, se eu ativar a consciência, eu consigo me sobrepor às programações que estão lá atrás, seja as genéticas, seja as emocionais, seja do mindset. Eu ativo a consciência desta pessoa e consigo trazer todo o tipo de motivação que a pessoa precisa de ter. Agora, a pergunta que me fez, como é que a empresa vai trabalhar na saúde do indivíduo? Aqui, as empresas estão com um indivíduo com este fardo que traz este indivíduo. Por mais formações que vocês façam, há aqui um problema. O trazer o conhecimento, o trazer o know, não é o know-how. Trazer o conhecimento não é trazer a sabedoria. O conhecimento para a sabedoria ao fazer, a necessidade de fazer. Vocês podem fazer mil formações, se não forem colocadas em prática, elas não servem para nada. A disciplina está associada a isto. Tem que haver a tal disciplina por onde teve aqui a falar. Se não trazermos essa disciplina e a prática, a disciplina vem fazer constantemente. Então, aqui, os programas em que a empresa pega e traz o indivíduo e faz, e põe o indivíduo a fazer, e é na experiência que eu trago muito este conhecimento, ou seja, as pessoas têm problemas de saúde. Ok, quem já participou dos meus programas sabe, tens que mudar a alimentação e faz. As pessoas aprendem por dois motivos. Pelo conhecimento, pela experiência do bom, mas elas aprendem pelo conhecimento, muito mais pelo conhecimento e pela experiência do mal. Da dificuldade. Ou seja, experimentaram o bom, e depois desleixam-se, e depois vão logo a seguir, vão experimentar o mal. Mas se eu trouxer a consciência das consequências do mal, elas vão, ok, aconteceu mal por causa disto, agora que eu voltar ao bem, porque já percebi que é o correto. Então, o ativar a consciência dos indivíduos em ações constantes
em prática constante. Seja na prática da alimentação, né, no refeitório, mas tem que ser sempre associada à consciência. As ações sem consciência não tem, o fruto não é duradouro. Eu tenho que ativar sempre a consciência junto com as ações. Sempre. Isto é um bocadinho filosófico, penso eu, mas trazer aqui programas, mas com as consciências. Programas que peçam depois as ações, mostrar o caminho correto, mostrar a consequência do mal e as pessoas depois ativam já a consciência. Obrigada. Ana. Bruno, aqui mais uma pergunta. Bruno, como criar programas de bem-estar nas empresas que causariam um impacto positivo na produtividade das empresas? Bem, há N formas. Queria só deixar-vos uma nota sobre o que ela disse. Vamos pôr isto na prática. Nós temos 2 cérebros. Este que eu estou aqui a falar contigo é automático. Isto que eu vou dizer é automático. Metade não, 100% das coisas que nós fazemos, corrigindo se eu estiver errado, isto é neurociência básica. Está na parte programada. E temos a parte subconsciente que ela chama consciência. O subconsciente só é alterado por repetibilidade profunda e sistemática, que vem exatamente das artes marciais, o toque ao Waza, a técnica preferida, as katas do Karaté, os poemas do Taekwondo, a disciplina. Tu fazes mulher conseguir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até mudar-se do subconsciente. Coisa que hoje ainda não acontece, porque as pessoas estão no Instagram, no Facebook, completamente dispersas. Concordo com o que a doutora disse, mas permite-me discordar. Nós tivemos 2 grandes gerações, a geração dos asiáticos e a geração dos judeus. Foram as 2 gerações que mais sofreram. E são as 2 que controlam o mundo. Alguém me consegue contrariar isto? E porquê? Porque não estão com mimimis e trabalhar a repetibilidade. Os judeus levaram para o Holocausto. Os asiáticos foram colocados em campos de concentração. Literalmente são. Esta coisa que nós temos traumas, com certeza, mas o trauma pode ser mudado, tem estabilidade constante. É o caso da minha avó, que não sabia ler, nem escrever, e criou-nos a todos. Eu não vou repetir o trauma da minha avó. O que eu vou fazer é mostrar como africano que eu vou estar mais à frente. Vamos acabar de uma vez por todas com isto. A repetibilidade constante, assertiva, mecânica. Até na Bíblia se fala disto. O que é fé? O que é fé? É exercer constância em tudo o que nós fazemos. Nem Jesus agregou todos. Nós temos que mudar a programação consciente até a repetibilidade. Como é que eu consigo se tu não vais fazer um treino 2 vezes por semana? Os judeus fizeram. Os asiáticos fizeram. Muitos afro-americanos estão a fazê-lo agora. E como é que eles o fizeram? Mudando. Como é que se muda? Como é que colocamos isso a nível de uma empresa? Repetibilidade constante. Não gostas de abacate, que ainda vais ter que comer aquele abacate que faz bem. Ah não, querem substituir. Não há. Isso é feito no cara até há gerações. Isto é feito há gerações através das katas, dos poemas, do toque ao Waza. Isto já se sabe no Japão antigo há não sei quanto tempo. Portanto, a empresa para mudar, com o meu objetivo, que nem sempre agrada a todos, primeiro, temos que repetir, como dizem lá, repetir até mudar-se. A Unitel não é igual ao Standard Bank. Eles têm uma cultura deles, vocês têm outra. Quem está naquela cultura vai ter que participar daquela cultura. O que eu vejo hoje em dia é que eu sou vegan, mas quero trabalhar no matador. Filho. O que diga ao meu filho? Não, filhote, isso tem que ser cereais todos. Pá, tu não vais para o matador. Pá, vai criar plantas. Não, querem trabalhar no matador, mas mudar a base. Não é possível. Nós somos pessoas diferentes, nós somos empresas diferentes. Repetibilidade constante. Essencialmente, a técnica preferida é o que chamamos de o toque ao Waza, vem dos mensagens, ok? Repetir para poder corrigir. Se gostar de estar connosco, tudo bem. Se não gostar, poderá talvez estar com eles. Mas aceitar que os meus gatilhos, eu aceito que isso aconteça, o que eu não aceito é o resultado. Exatamente. Eu não aceito esse resultado nunca. Eu seria um perdedor e um bosta. Não posso. Embora os nossos antepassados escravos que não aceitaram o resultado. Então como é que é então? Os escravos não, eu sou escravo, vou ficar. Não aceitaram o resultado. E o que eu vejo é que para a empresa ir para a frente, o que é que nós temos que fazer? Todos não aceitar aquele resultado daquela sociedade. Porque há muita empresa que está para esperar com o câmbio assim. Mas o que é que nós ouvimos? O câmbio
está mal. Está bem, está mal para ti, mas eu continuo a vender. Entenderam onde eu quero chegar? Temos que aceitar que somos traumatizados todos em alguma medida, mas não podemos ter isso como um fator definitivo do nosso sucesso. Ponto. Ponto. Desses, afasta-te. Ponto 2. Como é que a empresa consegue isso? Identificar missão e valores, que normalmente são muito complicados. As missões são complicadas, talvez são complicadas, o foco é complicado. No fundo, o que nós temos num banco é vender dinheiro. Comunica através de programas de venda de dinheiro. A gente quer vender salas Unitel, eu quero entregar produtos. Ou seja, é simplificar a missão e valores e agarrar no propósito, eu e o meu fiel escudeiro Bastos, nós somos a gente vai vender material até lá na China. Missão e valores simplificar, comunicar às pessoas o que é que têm de fazer, procedimentos cada vez mais ágeis para chegarmos às tais sociedades que são nórdicas, que trabalham um pouco, tá? Eles trabalham 5 horas, mas como Pumba. Não trabalham, vão para o telefone, vão para a casa de banho. Isto para terminar, hoje em dia, colaboradores vão para a casa de banho, parece que vão para um colóquio. Ficam um bom tempo por lá. Vai estar a fazer o quê? Estou aqui. Não, então, no Facebook, no Instagram, na pornografia, entre aspas, é verdade. É mentira o que eu estou a dizer. Portanto, como é que nós geneticamente vamos da empresa? Na marra, com trabalho, com repetibilidade. Eu e a Alexandra provavelmente temos de exercício físico, vamos ter diferenças. Eu quero fazer 150 kg, ela quer fazer só 25 kg. Mas os dois temos que fazer um agachamento. E para fechar este círculo, como é que nós conseguimos mudar? Porque é que vocês acham que o corpo é tão importante? Vocês acham que as pessoas treinam pelo corpo? Isso é a fase inicial, que a gente chama de primavera. Não. Nós treinamos porque através da repetição mecânica daqueles movimentos nós conseguimos alterar a nossa vida. É só isso. Não é um treino pelo treino. As pessoas não fazem programas de ginástica nas empresas pelo treino. É só para ver se os colaboradores na realidade se levantam para fazer ginástica laboral. Se não te consegues levantar para fazer 5 minutos de ginástica, provavelmente também não consegues levantar para muito mais coisas, meus queridos. E vais estar sempre com o stress em cima. Porque tudo o que tu fazes, tu achas que é contra-intuitivo. Não deve ser. Nós estamos lá para produzir. Nós devemos ter gosto em produzir. Se formos moderados, né? É isso. Mas devemos ter gosto. Isso fechando. Os programas têm impacto? Têm, mas quando são feitos de forma duradoura, assertiva e na primeira fase, todos vocês estão cansados de saber isso, implementação no hábito tem que ser mesmo na mão. Infelizmente. Não vamos falar aqui nos confundir, meus colegas. E compete a cada líder de departamento ir fazer. Estamos a fazer ginástica laboral, o líder de departamento é o primeiro a passar. Não vai. Então. É falta de disciplina. Exatamente. A disciplina. Isto, olha, outra coisa também é bíblica. Chefe dele, no início é agridoce, mas depois traz resultados. A disciplina não está lá para ser boa, não está lá para ser agradável, não está lá para substituir o açúcar pelo outro santo. A disciplina está lá para ser executada. E nós estamos a ficar mais velhos, estamos a ficar mais chatos, e quando quisermos ser disciplinados, já não vai haver tempo. Essa é a minha mensagem. Os programas resultam, sim senhor, quando implementados de forma consciente, prática assertiva. Não é pôr um programa de ginástica laboral hoje e esperar que amanhã 1000 colaboradores estão lá. Na Pumangola estão lá 1000, porque estamos há 2 anos a bater naquela tecla. Isto não resulta, manda embora. Claro que não, você também não vai fazer ginástica todos os dias. Custa, é preciso os líderes de departamento serem obrigados a ir para a frente do campo de batalha. Por isso é que são líderes. Por isso é que são líderes. O líder é para levar com o pau, não é para ficar lá atrás. Quando disse eu vou atrás a pé. Portanto, a mensagem é clara. A mensagem é que nós tenhamos programas, que implementemos programas a partir do Agile Breakfast, os números cá estão, mas saber que são os líderes que têm que ir lá para a frente. Custa, mas também vos custou nascer, também custou ser escaneado. Então, não custou. Não custou, também custou ser estrutural em Angola. Tudo custa no início. É preciso forçar esse hábito para mudar a programação mental, para nós sermos mais como os asiáticos e os judeus que levaram com as bombas e os cativeiros e não continuam a falar disso passado não sei quantos anos. Falam como? Falam a mandar. Portanto, digam que sim aos programas, mas tenham paciência na implementação desses programas. É a minha mensagem. Ok, boa, obrigada. Eu vou passar a bola para vocês aqui, os meus amigos da plateia, para fazerem então 2 perguntinhas aos meus oradores. Quem quer fazer aqui perguntas, se faz favor? Pode ser 1, 2. Olá, meu nome é Soraya, eu sou diretora de marketing da Clínica Centro Vita e a minha pergunta é,
Para eu poder aplicar estes conceitos que nos transmitiram, eu preciso de reforçar esse investimento, essa mudança de atitude em métricas. Portanto, eu preciso ter uma forma de analisar essa alteração, esse investimento nos nossos profissionais, essa mudança da nossa cultura com resultados. E então eu queria saber quais são as métricas, como é que eu posso retirar esses resultados. Obviamente que o resultado final vai ser sempre maior comprometimento dos colaboradores da empresa e a qualidade da produtividade e tudo mais, mas até, como o Bruno falou muito bem, existe um momento que nós temos que ter uma paciência até termos esses resultados. Nesse momento em que vamos ter que esperar por esses resultados, como é que nós podemos analisar que realmente estamos a caminhar na direção certa para mantermos esse investimento e para mantermos as pessoas comprometidas com essa mudança, porque esse é que realmente é o desafio. Para mim? Para quem é a pergunta? Para todos nós? Muito obrigada. Eu acho que tem abordagens diferentes, não é? Sim, eu tenho abordagens diferentes. Primeiro, quando eu tenho uma atividade com uma empresa, eu faço um rastreio, vejo o estado de saúde de todos, vejo níveis de tensão, tenho tudo em estatística, como é que os níveis de stress, se a pessoa dorme, como é que a pessoa dorme, como é que a pessoa come, logo aí eu sei como é que a pessoa funciona. Eu tenho aqui uns resultados muito bons, porque, vamos dizer, que se a pessoa não está a conseguir dormir, digamos que a maior parte das pessoas não estão a dormir, se a pessoa não está a conseguir dormir, a pessoa não vai conseguir ter capacidade de trabalhar. Se fizer uma atividade muito física, ela pode até entrar em lesão, porque ela tem tensão, está em níveis elevados de stress. Então, eu primeiro tenho que pôr o corpo em reparação e restauração, para conseguir ter a regeneração, e depois aí eu consigo passar todo o tipo de mensagem para aquela pessoa. Eu tenho que pôr aquela pessoa em modo de reparo, conseguir dormir, conseguir se nutrir, e aí ele vai ter estrutura para fazer tudo o que quiser. Se eu não conseguir pôr modo e trazer a mensagem, se eu não, uma pessoa que não está a dormir, eu posso repetir dias, horas, meses a mesma mensagem, passado uma semana não se lembra. Então, eu tenho que pôr a pessoa em modo de reparo, nutrir como deve de ser e fazer ações de disciplina constante, como diz o Samora, para mim as ações, ação, com retidão, com disciplina, isto é o que traz a transformação. Claro que eu tenho aqui um exemplo muito bom de alguém que fez um workshop comigo em que falamos de como dormir, como alimentar-se, como fazer algumas técnicas de gestão de stress. E o maior feedback que eu tive foi, doutora, eu tinha um mês de trabalho em atraso e eu consegui fazer isto em uma semana. Então, as próprias pessoas têm um feedback fantástico simplesmente com esta parte da gestão de stress, cuidar, reparar o corpo. O carro não anda se estiver esburacado, com ferrugem, com as peças para fazer manutenção. Primeiro tem que fazer manutenção em todo o corpo, não é? Não vale a pena estar aqui e build-up, pôr novos pneus e fazer tudo se o resto não estiver bom. Okay, tem que entrar em reparação. E quando a gente faz estatísticas de produtividade, disse produtividade, rever para já se o corpo teve melhor, voltar a fazer o rastreio, temos resultados fantásticos, ver a própria empresa tem em níveis de produtividade, em tempo de ação, o funcionário trabalha mais rápido, o funcionário consegue ter muito mais foco, o funcionário consegue se lembrar de números muito mais rapidamente, porque a mente descansou. E neste momento, todo mundo, vamos ver, a pessoa está deitada 8 horas, a pessoa levanta-se, vai para o pequeno almoço, depois a pessoa sai, senta-se de novo para o carro, depois senta-se de novo no escritório. Para além de não haver movimento físico, nós somos cada vez mais mentais. Daqui a bocado somos homo sapiens cérebros, em que só trabalhamos o mental. Então, a atividade física ajuda o mental, mas cada vez mais se exige produtividade mental. E trabalhando isto na produtividade mental, existem muito mais resultados. O impacto é vital. Mudar o estilo de vida, para uma empresa ter sucesso, nós temos que sair do estilo de vida comum do Amway e ensinar isto, trazer isto. Qual é o estilo de vida que tu vais ter sucesso? E trazer isto
com o objetivo para o indivíduo e perceber que o objetivo do indivíduo é o objetivo da empresa, porque a empresa está ali a trabalhar para o indivíduo e com o indivíduo e todos a trabalharem uns com os outros. Não é um para o outro, mas é juntos, né? Essa noção do juntos somos um. Efetivamente, trabalha-se em uma egrégora em que todos têm um objetivo, né? Em que todo mundo conhece aqueles videozinhos em que uma formiga está a ser espancada, a ser comida pelo papo-formigas, mas eles juntos conseguem derrubar o papo-formigas. E é exatamente isto que a empresa faz. Mas se a pessoa não tiver capacidade mental de encontrar soluções, porque não descansa, não dorme, tem níveis elevados de stress, em que constantemente o cérebro é exigido trabalhar. E se eu estou em stress, o meu corpo está em tensão, tem os músculos todos tensionados, pode não conseguir sequer fazer atividade física, pode até causar uma ruptura, eu tenho que pôr esta pessoa em estados de restauração, de regeneração, depois faz atividade física e trazer esta disciplina. Mas trazer esta disciplina de uma forma em que todo mundo consegue perceber, porque senão vou fazer contrariada. Lá está, eu tenho que ter consciência de que isto é bom para todos. E isto é bom para todos. E outra coisa que eu gosto muito de trazer, simultaneamente aos meus programas, é a construção do caráter. Na construção do caráter, eu ensino a não roubar, eu ensino a nós a colaborar, ensino isto, que somos um, ensino que, porque falta muito a construção do caráter. Vermos a coisa pelo lado positivo e não pelo lado negativo. Eu não vou fazer atividade física, eu não vou comer contrariado. Eu vou fazer porque eu já ensinei os estados de gratidão, os estados de bem-estar, a colaboração, os estados de dar para receber, e isto é extremamente importante. Porque também, e vincular isto ao caráter da empresa, né? A empresa é uma entidade. Se eu não assumir a identidade, não estou a trabalhar, não é? Não estamos a trabalhar com um corpo inteiro, não é? Eu pego pensar que é mais importante que a mão e a cabeça dizer, não, vocês funcionam. Não, temos que todos assumir a identidade e perceber que esta identidade pode ser anexada à nossa própria identidade. Okay? Nádia, muito obrigada. Muito rápido, em relação à gestão das pessoas, acredito que um bom acompanhamento. Não é correto eu abandonar os colaboradores neste processo. Porquê? Porque se eu deixar que seja unicamente o líder a fazer essa avaliação, o líder pode se esquecer, o líder tem outras responsabilidades. Eles acham efetivamente que é responsabilidade dos recursos humanos fazer isso. Vocês gerem as pessoas, eu não tenho, vocês é que têm que andar atrás para ver se a formação foi bem feita, se não foi bem feita, eu não tenho qualquer responsabilidade disso. Então, como nós já os conhecemos, e infelizmente não deveria ser assim, mas, porque líder é mesmo isso, tem que acompanhar o crescimento e a evolução dos seus colaboradores, mas como nós já sabemos que as coisas são assim e a responsabilidade acaba sendo dos recursos humanos, devemos sempre fazer o acompanhamento, quer com a liderança, quer com o próprio colaborador. Ou seja, vou perguntar como é que correu aquela formação, o que é que tu achas que o efeito desta formação, até porque nós temos eventualmente uma avaliação de eficácia, então vamos perceber se essa formação foi ou não eficaz. Mas isto é a parte administrativa. Acompanhar e fazer com a liderança. E depois, que é extremamente importante, uma pequena reunião com o próprio colaborador, perceber se efetivamente, não é se o líder está a mentir ou não, mas se eventualmente a visão que o líder tem é correta, porque aquilo que eu acho que está a acontecer, ou o efeito daquela formação para mim, pode não ser o mesmo que a minha chefia. Então é importante eu ter essa informação para poder fazer o devido acompanhamento, para perceber, para sugerir eventualmente uma nova formação, um novo método. E para mim, na gestão de pessoas, a parte muito importante é o acompanhamento até ao final, garantir que no final houve todos os passos que foram definidos, foram cumpridos, e desta forma, se houver alguma alteração no meio, nós vamos nos reajustando, mas o acompanhamento é extremamente importante.
Eu sou Angélica Pinheiro, coordenadora da área de segurança, saúde ocupacional, segurança e higiene de trabalho. Obrigada. A minha pergunta vai para o Bruno. Levando em conta o atual cenário mundial, em que as empresas estão a lutar para sobreviver e que naturalmente isso sobrecai muito estresse, não só para os líderes, mas para os liderados, e que todos os dias lutam para atingir os objetivos e a empresa não fechar, que ações práticas é que as empresas podem tomar para ajudar o bem-estar dos trabalhadores, levando em conta que os níveis de estresse estão muito elevados e que provavelmente não há tempo, nem deve haver tempo para dormir em condições ou para fazer exercícios físicos. O que é que se pode fazer na prática para atenuar? Eu vou responder, mas só queria dar uma mais importante das métricas. A métrica é ver quem é que se levanta. E ver que impacto é que isso tem nas pessoas. Essa é a métrica, especial em aulas que são feitas ao sábado fora da empresa, para ver se trazem não só o próprio colaborador, mas também se traz a família, se ele está interessado. Já vou responder essa pergunta. Luanda não, Angola, especialmente Luanda, temos muita dificuldade em colocar os nossos filhos a praticar. Então o que é que nós fazemos? Nós vendemos o nosso produto, dando sempre uma aula de fitocultura em que você pode trazer a família. Assim os pais resolvem já de duas maneiras, muitos veículos e pronto, tem uma atividade de sábado, que é muito difícil. Quanto à sua pergunta, a questão é porquê que não deve fazer? Voltamos ao mesmo, o stress está elevado. Mas não praticar atividade física só vai aumentar os níveis de stress. Agora sim vou ser um bocado mais filosófico. Nós temos uma equipa, neste caso está o Bastos sentado ali atrás. Eu cuidei, com todos os meus colaboradores, eu pessoalmente, ele está aqui no Deixa Mentir, que vivessem ao pé do ginásio onde nós trabalhamos. O que eu vejo é que há muitos líderes não se preocupam, exceto com o colaborador. Ontem estavam a sair o pessoal de aparatos que estava lá vive lá no Sequel. Okay. E eu perguntei-lhe assim, a minha vida vive no Sequel. Mas porquê? Ok, estou a vir botar no Sequel, mas com gás, que é que não mudas um quarto aqui ao pé? Pode parecer uma estupidez, mas um pequeno quarto, a família agora está ali no Golfo 2, permite-lhe descer muito mais rápido. A Cássia agora também, vou levá-la ontem a casa. Veio viver ao pé. É preciso educar as pessoas. Nós estamos num sistema que só fazemos repetir. Eu tinha a loja aqui, passei a loja para o pé, onde eu durmo. Dentro da minha casa levantamos o escritório. O que é que pode fazer? A questão é que vai ter que fazer. Não é o que é que deve fazer, vai ter que fazer. Pode ser um programa muito caro, tipo uma Pumangol, pode ser um programa também mais ou menos dispendioso, como o Unitel, ou pode ser um programa simples em que tenha um instrutor, mas a questão é que vai ter que fazer e vai ter que educar as pessoas. Outra coisa, a empresa tem que ter um caráter próprio. David, quando foi matado com Elias, não se levantou tarde, levantou-se. Foi preparar a fisga quando? Hora do almoço. Tem que fazer parte do caráter da empresa profundo, adotar essa filosofia. Nós gostamos de estar musculados, gostamos que as nossas pernas se fecham. Nós não trabalhamos com pessoas que estejam fora de forma, não é discriminação, nós trazemos os nossos colegas a nós queremos estar fortes. Ok? Bastos agora bebe Coca-Cola e com açúcar, ficou com a cara toda arrebentada. Nós não estamos sempre a comentar sério. Então eu fui dar com os meus funcionários o escalão mais baixo a treinar. Cheguei lá, bora, Marquinhos! E eu ia começar a reclamar com elas. Mas elas viram o meu exemplo e começaram também a treinar. Mas eu, como sou um ser humano também com preconceitos, ela estava a treinar, a minha velocidade da limpeza, porque me viu a treinar. O que é que eu ia dizer? Tive que engrossar pelo rádio e dizer assim, já está fixe, estou treinando nas 14h45, lá está, o que eu estou a provar é... E estou a saber, não é? Você vai ter que fazer, agora vai ter que ser orçamento, mas pode pensar uma coisa pequenina, uma caminhada, aí vamos testar o caráter. Não caminhas com os teus colegas em 10 minutos. Como é que tu és? Começar com programas pequeninos e os programas grandes. O Mitel tem um programa, não sei quantos anos, Tel? Estamos com o Mitel há meio 8 anos. E quando começamos, nem o próprio diretor Miguel Soares sabia o que se fazia. Eram milhares de pessoas, milhares a praticar. O próprio diretor, eu posso ter isto de recursos, não sabia. Uma vez mandei-lhe um vídeo,
Tanta gente! Há 8 anos a Puma World começou há 2. Há empresas como o Ministério da Economia e Planeamento que começaram agora, mas tem que ser coisas pequeninas. Não gastem logo o orçamento todo. Uma coisa pequenina. Para começar a testar. E essa coisa também vai crescer. Isso vai virar muito do stress, porque há muita gente, isto mesmo para terminar, que tem que ser orientada. Há seres humanos das nossas equipas que não têm orientação. É verdade, a questão do cheiro, a questão do vestir, a questão da saúde. E o que eles dizem agora? Não comas abacate, não posso falar que está aqui a Gisela foi do refrigerante. Mas já, eu falo, bebe aquela lata que é para substituir o pequeno almoço. O marketing está a fazer a parte deles. E nós, recursos humanos, temos que fazer a nossa parte. Educar, mas, vou dizer isto, até fico emocionado, nós temos que nos importar verdadeiramente com o colaborador e fazer com que ele perceba que tem que fazer aquela ginástica para estarmos todos juntos. Isso parte da ordem. Os líderes. Se o líder do departamento não vai, portanto, eu acho que deve pensar em problemas pequeninos e construtivos. Pequeninos e construtivos, sem gastar budgets enormes. E a partir de começar a trabalhar o que a Nádia diz é o caráter. O caráter da empresa. Olha, venham. Mas isso parte essencialmente budgets pequeninos e liderança efetiva. Ok, muito obrigada aqui à nossa plateia pelas perguntas, foi muito bom. Epá, grande lata bicho. Vocês estão mesmo a gostar. Tem? Opa, chegamos no final do nosso HR Breakfast, então eu tenho aqui uma perguntinha para os meus oradores. Comentários finais acerca do nosso tema. Eu vou já agradecer, aprendi muita coisa, gostei bastante. Posso assim dizer que hoje eu matava cheio funge, tá? Gostei mesmo, vou ter um dia brilhante, porque aprendi muito. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, muito obrigada a Marlene, a Atitude. Marlene, podes convidar mais vezes, dentro. Pronto, eu vou então pedir comentários finais acerca do nosso tema. Bem, apenas para terminar, eu gostava de deixar aqui uma mensagem. Não é romantizar, como já disse várias vezes, a gestão de pessoas, mas nós temos que investir nelas, responsabilizá-las, que é algo que o Bruno falou e muito bem, porque não é só dar, mas nós temos que cobrar e temos que explicar e temos que dizer o porquê que está errado, porquê que nós pedimos isso, para que é que isso serve, porque eu sinto, e também já tenho um histórico, não é? Eu sinto que nós despejamos as coisas. Nós estamos estressados com o pedido que a Direção-Geral, o Board, pede, e nós chegamos às nossas equipas e despejamos. Precisamos disso. E já não temos a paciência de tentar explicar às equipas o porquê que nós precisamos disso, qual é a importância, qual é o resultado, e apenas despejamos e cobramos. Temos que passar, responsabilizar, agradecer. Não é? Efetivamente, nós vamos ao nosso local de trabalho, nós trabalhamos e a empresa paga-nos por trabalhar, mas não custa nada nós agradecermos a nossa equipa pelo empenho, pelos erros, efetivamente, porque todos nós erramos, mas explicar que isto não deve acontecer e porque é que aconteceu e corrigir, mas agradecer a equipa pelo trabalho e humanizar um bocado os recursos humanos. Não é só fazer, é fazer, corrigir, agradecer. Então, esta é a minha mensagem em relação às pessoas. Temos que amar mais o próximo. As nossas políticas devem ser voltadas para as necessidades das nossas pessoas, não para aquilo que eu acho que deve ser. Até porque as minhas necessidades não são as mesmas da minha equipa. Aquilo que eu acho, eu vejo isto na minha organização muitas vezes, quando chove, que é uma realidade aqui do país, eu tenho que ter uma flexibilidade diferente, porque efetivamente eu tenho carro, a minha casa não inundou, e eu chego às 8 e estou a trabalhar. A minha equipa, se calhar metade, chega às 11, mas chega, passaram a noite em claro, tiveram dificuldades com o táxi, mas chegaram. E isso eu tenho que reconhecer. Se calhar, se fosse eu, se calhar não iria trabalhar, não é? Então, esta parte de nós reconhecermos as pessoas pelo trabalho que fazem
e humanizarmos mais isso, flexibilizarmos. Muitos de nós também traz experiências lá de fora e que é totalmente diferente. Aquilo que eu faria em Portugal não faço em Angola, são realidades totalmente diferentes. É claro que não é tudo, né? O rigor, temos que continuar esta conversa de não, nós estamos em Angola, por isso tem que ser diferente, temos que olhar para os angolanos de forma... Não. O rigor que eu tenho em Portugal vou ter em Angola, mas existem características diferentes e eu tenho que me reajustar a estas características. Então, esta é a minha mensagem. Obrigada. Quero fazer uma prática com vocês todos no final, então vou falar no final, vou pedir o Bruno para falar. Bem, olha, é um prazer estar com vocês. E acho que todos temos a agradecer a comida que ali está, um restaurante que é espetacular. E devemos mesmo agradecer porque pouca gente, menos gente em Paulo agora tem essa possibilidade. E rentabilizar isto, levar para as nossas empresas algum tipo de prática, seja yoga, seja ginástica, o que for. Agora, a questão é, sem prática é que não podemos ficar. Estamos a precisar dos níveis de stress baixarem e, acima de tudo, de uma mensagem muito clara quando se trata de ginástica. Nós temos obrigatoriamente de ser mais felizes. Porque ninguém está sentado tem muita razão de queixa. Temos problemas, temos muitos problemas, mas estão bonitinhos, do bom fato, etc. Então, bom ambiente, o ar, respiramos, temos salários, graças a Deus que nos permitem comer e viver apesar do câmbio. Portanto, eu acho que é mesmo isso. É a nossa obrigação, pois é uma palavra que não se usa muito hoje em dia, obrigação. É nosso dever levar esta mensagem às nossas equipas de forma profunda, assertiva e deixar de brincadeiras. Okay? Temos um país espetacular. Já barraste o abacate? Já barraste o abacate? Já barraste o abacate? Parece manteiga. É verídico. Temos um país espetacular. Não há um dia que eu não saia em Albânia. Eu estou sempre a rir. É um espetáculo. Temos um ritmo espetacular. Não há ninguém no mundo com mais ritmo que nós. Os latinos têm ritmos na Zumba. Nós temos cada música um toque. Vocês sabem que tipo de riqueza é essa? Agora estava aí com o meu amigo. Nós somos extremamente ricos em tudo, em recursos. Recursos físicos, não há um povo no mundo com melhores copos que os angolanos. Os angolanos estiveram no campeonato europeu convidados aqui, ganharam tudo sem fazer dieta. Se vocês forem à Samba, vejam o corpo dele, vejam as pernas dela, faz favor. É verídico, vejam as pernas dela. Isto é um corpo natural angolano. A nossa riqueza petrolífera, de ouro, física, de recursos, é muito. É nossa responsabilidade levar essa mensagem para as nossas empresas, se possível, dentro de uma aula de ginástica para que nós temos negócio. Obrigado. Como eu prometi uma coisa, não é, para vocês, eu vou pedir ajuda. Posso tornar isto dinâmico. Eu vou pedir ajuda pelo menos de 3 pessoas em que passe isto. Vou fazer aqui uma coisa com aromaterapia para vos desligar o stress. Eu falei de stress, a parte mental. Eu preciso que cada um vá desligando o seu stress. Este óleo e este óleo daqui. Não vou trazer mais. É só ir passando enquanto eu vou vos falando e vou explicando. Penso que não tem aqui mais nenhum. Não, ponham uma gota na sua mão, fechem a mão e passam para o seguinte, ok? É um esticão bom. Como? É um bom esticão. É só uma boa. Uma gota, por favor. Isto aqui é literalmente o que o Dr. Plant vocês vão pôr na mão. Ok? Vou passar aqui também. É só uma gota. Apenas uma gota e fechem a mão para fazermos a prática juntos. Então, vou falar aqui um pouquinho a importância. Percebam que a empresa ela tem que ser o exemplo. Uma gota, enquanto eu falo. A empresa é o exemplo e todo mundo tem que ver a empresa como o seu porto seguro. E quando estamos no nosso porto seguro, a empresa tem que mostrar que é casa. Para as pessoas perceberem que eu vou sair da minha casa, eu vou dar-te tudo, porque ali é o meu porto seguro, ali é o meu ganha-pão, ali eu me sinto em casa, ali eu me sinto bem. São 8 horas do nosso dia-a-dia, passamos mais tempo na empresa do que com as nossas próprias famílias. É a nossa casa, tem que ser a nossa casa, então nós temos de nos sentir bem. E para o líder, são os nossos filhos. São os nossos filhos. Uma forma energética de conexões são os nossos filhos. Nós estamos a cuidar. Guardem nas mãos, fechem as mãos para guardar e fazermos a própria. Passe para os próximos, para ali para trás, não sei se já todo mundo tem, e depois entreguem.
e passar aqui para frente também, não é? Para aqui todo mundo fazer. Só uma gota, pelo amor de Deus, isto aqui são quilos. Ok? Quais são os óleos? Os óleos que eu trago aqui são óleos com ervas. Porquê que eu trago os óleos essenciais? Eu há bocado dei um exemplo ali a alguém que todo mundo já esteve apaixonado, certo? Quando estamos apaixonados, ganhamos o mundo, a pele fica maravilhosa, a pele fica bem. Ou não? Compreende-se, agora é um caralho, não é? A pele, nós estamos com ideias fantásticas e percebam que isto, somos muito mais produtivos, temos muito mais focos, temos muito melhor desempenho e isto é pura e simplesmente hormonal. Temos níveis elevados de serotonina, temos níveis elevados de oxitocina, níveis elevados de dopamina e a composição de hormonas fazem as emoções. Ora, estas emoções são químicos, não é? Passa a mulher, ligam-se as feromonas, literalmente são cheiro. Então, pelos cheiros nós conseguimos programar o cérebro e pelos cheiros não conseguimos desligar o stress. Então, vamos fazer aqui 2 exercícios ao mesmo tempo. Eu quero que vocês façam uma inspiração profunda. Quando eu faço uma inspiração profunda, vamos fazer exercícios. Para as mulheres é um bocadinho mais difícil, porque questões de estética a gente guarda a barriga, porque não queremos mostrar que temos barriga. Então, vamos nos pôr só em posição reta e quando inspiramos, vamos ver, muita gente nem sequer sabe respirar, e isto já é sinónimo de níveis elevados de stress. Quando inspiramos, nós enchemos o balão, enchemos a barriga, e quando expiramos, tiramos o ar para fora, encolhemos a barriga e empurramos o ar que está lá dentro e saímos. Só por isto nós estamos a ativar o nervo frénico, o vago, e estamos a desligar o stress e ativar o parasimpático, o nervo que liga a paz e a calma. Então vamos lá. Inspirar fundo em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou pessoas que não aguentaram, e expirar em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetir, inspirar em 6 e expirar em 6. Agora vocês vão cheirar, sentir este cheiro por nariz e inspirar muito lentamente. Inspirar em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e expirar, tirar para fora em 6. Podem fechar os olhos, vamos mesmo relaxar. Inspira e expira. Fechem os olhos, não. Inspirem o cheiro, deixem este cheiro entrar. Estamos a programar este nosso cérebro para mais paz, para mais calma. E deitamos fora todo o stress. E vamos fazer aqui uma conexão com os nossos 5 sentidos. Vamos sentir na nossa pele o conforto da nossa roupa, a carícia da nossa pele. Continuadamente a inspirar, expirar e sentir o cheiro. Sempre este cheiro. Sinta o conforto da nossa roupa. Estamos fechados. E agradeçam por isso. Tenham conforto. Estão seguros, estão protegidos. Sintam o toque do ar, deste ar fresco, desta brisa que nos refresca. Sintam este som que traz aqui, que nos mostra que estamos unidos, estamos em união, estamos em família. Percebam este cheiro que vos está a chegar, que vos está a chegar, vos conforta e vocês podem sentir na boca e já não veem o gosto de café. Agradeço pela comida, agradeço por estar aqui, agradeço ao instrumento de paz, onde irei respirar fundo. E agradeço por todo o conhecimento que tiveram e façam uma proposta no vosso cérebro. A partir de hoje, eu vou ser mais disciplinado. A partir de hoje, eu vou fazer o melhor para mim. A partir de hoje, eu vou dar o meu melhor, porque é para mim. E lentamente vocês podem abrir os olhos, podem manter a respirar fundo. E eu vou perguntar, quem é que se sentiu melhor?
Quem que está mais relaxado? Com esse cheiro não podia ver frente. Então, literalmente ajuda a programar e literalmente está todo muito mais bem disposto e se calhar prontos para uma atividade com o Bruno. Logo assim, vamos lá. Então, só com isto há muito mais produtividade, muito mais foco. Já oxigenaram o vosso cérebro, já estão mais em paz, já desligaram o stress, já perceberam que há motivos para agradecer, a motivação muda logo automaticamente. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fui mesmo no mundo da lua. Só para fechar aqui rápido, sempre que eu vou publicar algo no LinkedIn, eu digo sempre, antes de eu publicar, eu escrevo lá em cima. Liderar, motivar e incentivar para melhorar. Antes de sermos um bom profissional, vamos ser um bom ser humano. Obrigado a todos. Muito obrigada. E mesmo para agradecer aos convidados e, claro, aqui aos oradores por esta partilha e este momento. Mais uma vez, obrigada aos patrocinadores, ao Intel e ao Standard Bank e esperamos ver-vos na 9ª edição em setembro. Obrigada. Vou-vos deixar para fazer em casa, até aqui. E é hoje. Okay? Podem levar para as empresas. Colega, não queria levar para as empresas? Rápido. E é hoje. 6? São 6 agachamentos. 6 agachamentos. 6. Não é nada. Sim, sim. Espera. 4, 3, 2, 1. Bora. 1, 2, isso. 3, quantas faltam? 4, isso. 5, 6. Amanhã que é, espera. Amanhã que é, verifiquem se a vossa equipa amanhã consegue fazer 7 agachamentos, 8 agachamentos. Chegarem ao final do mês, não conseguirem convencer a vossa equipa a fazer o número de agachamentos daquele dia, estamos mal. Vamos falar a sério. Ou vocês próprios, levantou na cama dia 1 agachamento. Só 1, 2. Experimentem este teste. Já nem Big Bird, um agacha só assim. 1. Chegaste lá ao nível, ok, são 2. 2 naquele dia. Vamos ver se no dia 30 vocês têm a capacidade de vocês fazer 30 agachamentos. E não é nada, não é? E não é literalmente se forem a ver nada. Pode começar por aí. Isso não tem